A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. E nós estaremos iniciando hoje a leitura do livro de Romanos. Na verdade, estaremos fazendo uma reflexão diária sobre as 13 cartas do apóstolo Paulo, escritas por ele, que são conhecidas como epístolas paulinas, que são elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Então, a cada dia nós estaremos meditando em um capítulo. E eu tenho certeza que a sua vida será grandemente edificada, porque são cartas que trazem um conhecimento da fé em Cristo Jesus. Então, essas 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo Paulo o maior escritor do Novo Testamento. E nós vamos estar aí meditando nessas cartas. Eu vou iniciar a leitura hoje no livro de Romanos, capítulo 1. Recomendo sempre que você faça a leitura de todo o capítulo na sua Bíblia, marque, anote, faça suas anotações e ouça essa reflexão para trazer um pouco mais de clareza sobre a sua leitura. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm,
estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesse livro, nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, Paulo ele começa aqui falando acerca do chamado dele, da sua vocação celestial, que foi recebida do próprio Jesus, Paulo, nós sabemos que ele não caminhou com Jesus, mas ele teve um encontro com ele a caminho de Damasco. Jesus, ele se revela para Paulo e ali ele cai do cavalo e ele tem um encontro verdadeiro com o Salvador. E ele passa de perseguidor da igreja a ser perseguido da mesma forma que ele fazia antes, mas já por amor ao Evangelho. E ele se torna um homem muito influente na igreja primitiva. Um homem a quem o Espírito Santo revelou princípios, valores tremendos da parte de Deus. O livro de Romanos ele contém muitas verdades vitais que são essenciais para a nossa vida, para um entendimento correto do que é o cristianismo. Às vezes eu pergunto para algumas mulheres que eu aconselho, e eu pergunto qual a sua identidade, você sabe quem você é? Para minha surpresa, a maioria me responde, não, eu não sei quem eu sou. Porque estão vivendo um processo ainda de identidade, de identificação de quem é em Deus. No mundo nós sabíamos quem nós éramos. Uma pessoa, cheia de eu, brigona, ou aquela pessoa que sempre foi pacificadora. Você sabia quem você era, mas você não tinha uma consciência plena do teu valor enquanto mulher, ou você que é homem enquanto homem. Você não tem essa consciência. Em Cristo não, nós passamos a ter essa consciência de identificar os nossos erros e ir buscando a transformação e a mudança a cada dia. Eu creio que as pessoas que não conhecem nem entendem essas cartas, e falando especificamente dessa carta aos Romanos, tem uma grande dificuldade para compreender o que significa ter uma nova vida em Cristo. E a maioria, se não tiver esse entendimento de quem é em Cristo Jesus nessa nova vida servindo a Deus, nunca vão desfrutar de uma vida abençoada, conforme Deus tem para entregar para cada um de nós. Eu gosto de falar sempre a diferença entre o ser e o fazer. Deus ele não está preocupado com o que você faz ou deixa de fazer na obra de Deus, porque se eu e você não fizermos, Deus coloca outro para fazer. Deus ele está mais preocupado no ser, quem eu sou. Embora Paulo ele não tenha usado esses termos especificamente, grande parte desse livro de Romanos nós vamos meditar e vamos identificar, trata desse assunto do ser e do fazer. Paulo ele entendia muito bem, irmãos, que as coisas que fazemos estão separadas de quem somos. Você pode achar, eu só vou conseguir fazer a obra de Deus se eu for alguém capacitado, preparado, bondoso. Não. Você pode fazer muita coisa boa e mesmo assim não ter alcançado um nível de transformação e de maturidade interior. Porque você decidiu fazer. E quando você decide fazer algo, você faz. Mas eu te digo uma coisa, que para Deus o mais importante é ser do que fazer. Qualquer pessoa pode fazer aquilo que ela é treinada, que ela aprende. Mas ser alguém que tem amor, que tem compaixão, que tem uma visão de reino direcionada pelo Espírito Santo, que reconhece os erros e busca transformação, é totalmente diferente. Tem pessoas que dizem, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, que gosta do jeito que eu sou. Isso é uma visão totalmente errada. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso que os apóstolos, os discípulos ensinam. Que tem que haver transformação interior, sim. Então, ele ensina aqui, o apóstolo Paulo, que quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, o nosso comportamento, até o nosso fazer vai mudar.
Mas tentar simplesmente mudar nosso comportamento não vai funcionar. Nós temos que ser transformados verdadeiramente de dentro para fora. E o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem que a transformação chega ao nosso fazer à medida que entendemos o nosso ser da perspectiva de Deus. A gente precisa parar de rotular pessoas ou até mesmo nós mesmos, porque nós não temos a mente de Cristo. Muitas vezes a gente está vivendo ainda uma mentalidade carnal, humana. Eu tenho razão, eu faço, eu aconteço. Não, não é nada disso. O reino de Deus não se trata de o que eu penso que eu acho, mas o que Deus pensa e o que Deus espera de mim. Muitas das verdades básicas que você precisa aprender, você que está iniciando sua caminhada, ou você que já tem anos nessa caminhada, mas mesmo assim ainda vive uma vida tão atribulada, tão perturbada, tão inconstante na fé, eu quero dizer para você nesse dia, as verdades que você precisa saber do cristianismo são encontradas no livro de Romanos. Então não perca essa oportunidade de meditar nesse livro junto conosco, de estar caminhando, crescendo em graça e conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Seja liberto pelo poder dessa palavra. Nós não podemos merecer o amor de Deus. Nós podemos até não merecer esse amor, mas nós devemos recebê-lo como um presente. Sabe por quê? Porque eu e você e todos nós pecamos. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a morte de Jesus pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Em Cristo, entenda bem isso, nós fomos justificados, não temos de viver debaixo de culpa e condenação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao ler o livro de Romanos, você precisa lembrar de uma coisa: das verdades sobre as quais a nossa fé é construída. Eu já quero aqui te lembrar, quando você chegar lá na leitura do capítulo 3, versículo 26, você vai ver que nós somos justificados através do sacrifício de Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Após esses primeiros versículos onde o apóstolo Paulo ele se identifica como apóstolo e ele vai falando, nós chegamos aqui no versículo 16 e no 17. Para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Olha que eu acho muitos textos lindos na Bíblia. Mas o versículo 16 de Romanos 1 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha que coisa tremenda é esse texto. Aqui no versículo 17, nós entendemos que as pessoas que confiam em Deus, que são pessoas justas, que não buscam ganhar vantagem em cima de ninguém, nem ter inveja de ninguém, mas procuram viver uma vida de justiça diante de Deus e retas, elas vão viver pela fé. Somos eu e você. Fé significa confiança em Deus. É importante nós aprendermos, de uma vez por todas, a sermos consistentes, confiantes e não ocasionalmente confiantes. Nós temos que ter uma constância de confiança. Sabe, aqui em Romanos 1,17, quando ele fala sobre essa questão da fé, diz que nós devemos viver pela fé e que a justiça de Deus é revelada do princípio ao fim pela fé. Em outras palavras, nós podemos entender que nós só vamos avançar em nossa vida, em todas as áreas, familiar, conjugal, ministerial, profissional, uma estabilidade ou independência financeira, se nós caminharmos por fé, se nós avançarmos de fé em fé. Avançarmos de fé em fé. Sabe, tem gente que passa anos da vida indo da fé para a dúvida e para a incredulidade. Não seja assim. Não deixe que os problemas, as dificuldades, o mundo mal, como nós vemos lá no final desse capítulo, que as pessoas elas se deixaram levar pelo pecado, pelos desejos da carne e se tornaram pessoas maliciosas, prostitutas, avarentas, invejosas, homicidas, murmuradores. Cuidado para isso não entrar na tua vida. Se você é justo e vive pela fé,
Você precisa caminhar de fé em fé, sem duvidar, sem deixar que a incredulidade entre no teu coração. Tem pessoas que perdem um tempão na vida, se preocupando com o que os outros falam de si, com o que os outros fazem. Porque ninguém me ama, porque todo mundo tem inveja de mim. Não interessa nada disso, gente. O evangelho é tão lindo, o poder de Deus é tão lindo, a presença de Deus é real, o sacrifício de Jesus na cruz é real. Então eu preciso pautar a minha fé em Jesus Cristo e não em pessoas. Mas eu tenho o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o próximo. Se um dia você errar e você quiser recomeçar, você acha que você não tem direito desse recomeço? Sim, então os outros também têm. Então a gente precisa buscar esse evangelho genuíno para nossas vidas. Sabe, é que eu não falo de religião, porque a Bíblia ela não se reporta à religião, mas sim à fé. Então seja alguém que tem fé em Deus, na providência de Deus. Então tem pessoas que se perdem no meio dessa caminhada de fé por causa da dúvida e da incredulidade. Mas eu quero te dizer que você pode ter uma fé consistente e confiante. Basta você pedir a Deus. Peça a Deus para te ajudar a resistir aos ataques do inimigo, da incredulidade, da dúvida, do medo, da insegurança, da inconstância. Sabe, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta roubar todos os dias a nossa fé. Aprenda a ir de fé em fé com uma confiança de alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.